Hoje a rotina começou bem. Comecei a segunda bem, mas amanhã é feriado, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu não consegui cumprir a minha rotina prometida de hoje novamente. Na minha rotina de segunda está fazer roteiros e blog. E isso é uma coisa que eu ainda não consegui fazer, porque segunda eu começo a organizar tudo. Eu acho que eu vou ter que repensar isso, sabe? Ou vai ser só um período também de eu estar organizando algumas coisas importantes, como minha agenda, como compromissos, arquivos, enfim, tem várias coisas que eu tô organizando. Então, não sei ainda se eu mudo a rotina ou se é uma coisa pontual. Mas a academia tá funcionando super bem. E eu confesso que ter planejado os dias está me ajudando muito. E quando eu tô em dúvida do que eu vou fazer primeiro, eu olho minha planilha e penso, não, tal coisa eu vou fazer em tal horário. E tá me ajudando pra ansiedade também. Hoje de manhã eu fiquei pensando, eu tenho que fazer uma ligação, eu tenho que fazer uma ligação. E eu devia ter anotado, porque eu não lembro mais qual era a ligação. Mas, quando eu pensava nisso, em vez de ficar muito atucanada, eu pensava: "Não, o horário da ligação é às 4h, então eu não vou pensar nisso agora". Então, para tirar as coisas da minha cabeça, tá funcionando. Agora eu preciso, ver se eu coloquei as coisas nos dias mais adequados, sabe. Amanhã é feriado, não vou testar nada, né, e quarta-feira meu filho tem médico, vai bagunçar minha rotina também. E eu não sei se quinta e sexta vai seguir uma rotina, vai seguir essa rotina. Daqui a pouco eu vou ter que começar a semana que vem, do zero, na segunda-feira. E nem sei se é tanto por rigidez cognitiva, mas eu acho que vai me desregular um pouco essas mudanças de rotina. Então eu já estou prevendo, o que é bem comum. Realidade de mãe autista é isso, né? Meu filho vai fazer um exame de rotina que se faz no olhinho. Ele fez com 1 ano, e agora com 2, e agora vai fazer com 3, que é só para ver como é que tá a evolução do olhinho, se tem alguma questão, né. E não adianta, não tem o que fazer, tem que fazer. A gente ainda tem que programar para fazer exames de sangue, tanto eu quanto ele. É outra coisa que tira da rotina e no meu caso, como eu fico em jejum, mexe muito com o meu organismo de todas as formas. A agulha até que não me incomoda, mas, o meu filho é toda uma preparação para ele fazer. Na última vez ele foi super corajoso, eu segurei ele, expliquei que ia doer tudo, mas tive que segurar ele, assim, só para ele não mexer o bracinho, fiquei contendo o ombro dele. Mas ele foi super corajoso, ele não se debateu muito e ele só reclamou, assim, ele falou: "Ai mãe, é ruim". Eu falei: "É ruim filho, mas já vai passar". E deu tudo certo, sabe. Eu não sei se o próximo vai ser igual, não vou criar expectativa. Mas assim, por mais tranquilo, na medida do possível que foi, ainda assim gera uma carga, uma mudança de rotina. Mas isso é normal de mãe. E vamos ver como é que vai ser a semana que vem, como vai ser essa semana. Daqui a pouco eu vou fazer meus roteiros e vou editar e gravar tudo na quinta e na sexta. Não sei se vai dar tempo hoje. Porque outra coisa que foge da rotina também é que faz tempo que eu tô querendo convidar uma sobrinha para vir aqui em casa, que ela gosta de vir aqui, eu também gosto dela. Então, a gente combinou para hoje de noite, e eu vou buscar ela daqui a pouco, então já mudou a rotina também, e faz parte, sabe? É a vida. Se não for assim, a gente não vive. Então eu prefiro viver e depois eu dou um jeito na minha rotina. E, e uma coisa muito legal que eu quero compartilhar que aconteceu esses dias, que não tem nada a ver com rotina e planilha, mas tem a ver com o meu filho. Ele tá começando a desfraldar e ele usou o piniquinho pra fazer o número 2 pela primeira vez. Pra fazer o número 1 ele já estava usando, mas ele usa só assim, ele tá tomando banho e dá vontade. E me chamou muito a atenção um detalhe. Primeiro, eh, a gente aqui em casa não tá forçando ele a desfraldar nem nada, porque a gente tá seguindo as orientações da pediatra. E ela tá acompanhando de acordo com a idade e tudo mais. E daí, assim, o piniquinho tá sempre no banheiro, e perto do box do chuveiro, porque quando ele tá tomando banho, às vezes ele pede pra fazer xixi. Aí nessa vez, no sábado, ele pediu. Aí quando ele sentou, e às vezes ele pedia pra fazer o número 2, mas quando ele sentava era só o número 1. Então eu acho que ele não entendia muito bem a pressão onde que era, sabe. Aí nessa vez ele pediu pra fazer o xixizinho dele e quando ele sentou, ele olhou pra mim bem sério e falou assim: "Mãe, eu tenho que sair daqui".
Ele, ele tem 3 anos. Eu falei, eu olhei pra ele assim, deu, sabe? Porque normalmente ele se esconde pra fazer o 2. Deu aquele estalo assim, e daí eu olhei pra ele e falei assim, filho, é... desligou minha luzinha que eu tava testando. Agora eu descobri o tempo que ela dura. Eu falei, filho, tu quer fazer o número 2? Não vou falar aqui no vídeo, tá? Quer fazer o número 2? E ele, sim, acho que ele falou sim. Daí eu falei, você pode fazer aí no Pinico o número 2, tá tudo bem. E daí ele ficou. Aí ele fez, daí ele olhou, daí ele ficou empolgado. Essa coisa de mãe mesmo. Ele ficou empolgado. Eu tava no chuveiro no box, ele no piniquinho de frente pro chuveiro e do lado, sentado no vaso, assim, com a tampa fechada, né? Mas tava sentado no vaso, a priminha dele que tava conversando com a gente enquanto eu dava banho nele. Ai, daí ficou nós três naquele banheiro e daí ele se empolgou, daí ele falou assim: vou fazer mais, vou fazer mais. Ele tava muito feliz que ele tava fazendo. E eu e a prima só cheirando, né? E a prima não reclamou nada. Eu achei muito engraçado. Ela tem 6 anos. E eu só cheirando ali, assim, tá bom, filho, pode fazer, mas faz só o que tu quiser. Mas parecia que ele queria forçar mais, porque ele ficou muito empolgado, sabe? E dele olhava assim, dele, nossa, mãe. Demora, ele falou assim, agora eu vou fazer um preto. Ai, eu achei muito engraçado. E daí domingo aconteceu a mesma coisa. E é tão legal, sabe? Acompanhar a evolução da criança, assim, para essas coisas. Para eles é uma coisa tão fascinante. Eu acho que os filhos ensinam a gente a dar valor para as coisas que a gente já sabe fazer e não dá bola, sabe? A gente não dá bola para as coisas. E daí uma hora meu filho falou assim: é, ai, mãe, é ruim, é? Às vezes é ruim. Acho que deu uma dorzinha, sabe, na barriga. Eu disse, sim, às vezes. Não, às vezes é difícil, ele falou. Eu falei, às vezes é um pouco difícil. Mas vai sair, não precisa ter pressa. E também faz só o que tiver vontade, não precisa forçar. E daí ele foi fazendo e olhando muito feliz. Ai, eu fiquei muito orgulhosa dele. E quando tu pega aquele bebezinho que nem se mexe, daí daqui a pouco ele não te dá a mão mais pra ir na escolinha, ele vai no banheiro. Meu Deus, é muito rápido. É muito rápido. E daí às vezes eu fico aqui me batendo pra fazer um monte de coisa que eu acho que importa. E quando eu me dou conta, já tá fazendo 3 anos e pouco. Meu filho já tem 3 anos e pouco, sabe? Eu acho que isso tá me ajudando a pegar mais leve na rotina também, porque eu abro mão, às vezes, de várias coisas por causa do meu filho, e eu digo que vale muito a pena. Muito, muito a pena. Quando a gente pensa assim, nossa, mas eu vou abrir mão das minhas coisas, eu não vou poder ter uma rotina, eu vou viver desregulada, eu não vou dormir bem por um bom tempo. É tudo isso. É tudo isso. Eu posso dizer que eu sou. Como é que a gente fala? Como é que a gente fala quando a gente é abençoada, mas não é abençoada a palavra certa? Ai, como é que a gente fala, amor? Quando uma pessoa tem uma coisa que não é abençoada, ela é privilegiada. Eu posso dizer que eu sou privilegiada, do meu marido ter um trabalho fixo. Inclusive, esse foi um dos motivos que a gente optou por eu deixar de trabalhar quando eu engravidei. Mas eu sou muito privilegiada por ele ser a nossa renda fixa. E eu tô aqui, né, trabalhando na internet, fazendo coisas diferentes, sem renda fixa. Mas eu sou muito privilegiada porque eu posso aproveitar essas coisas com meu filho, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que eu acho muito, 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 muito difícil, às vezes eu abrir mão das minhas coisas e abrir mão de tanta coisa para sempre priorizar meu filho. Por outro lado, também vale muito a pena quando tu vê ele crescendo, se desenvolvendo, quando tu vê a forma como ele vai aprendendo contigo e ele vai se espelhando e fazendo o que tu faz para ele, ele faz para os outros. É muito legal. Vale muito a pena.